luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco. Meus queridos irmãos, permaneça conosco as dúlcidas vibrações do Natal. Como ainda estamos vivendo esses momentos evocativos da época em que Jesus veio ter conosco, eu recordei-me de narrar uma pequena história a respeito de uma das mais belas músicas natalinas, Noite Feliz. A história real foi publicada em seleções do Reader Digest em 1948. E quando eu a li, na época muito jovem, fiquei fascinado pela beleza da narrativa, tanto quanto me fascinara pela música ouvida pela primeira vez. Tudo começou em Obernidorf, uma aldeia próxima a Salzburgo, na Áustria. Ali se encontrava um dedicado sacerdote do cristianismo. E este homem, que em criança havia revelado uma aptidão muito grande para o canto e conseguira ser considerado uma voz angélica, foi convidado a adentrar-se pelo seminário, porque filho legítimo de um soldado e de uma costureira, o jovem Johann Bosch experimentava o preconceito de todos os lados. Mas quando ele cantava, a doçura da sua voz enternecia as criaturas. Um velho sacerdote convidou-o então para que ele entrasse na grande vocação de libertar consciências, através da música e também da sua dedicação à fé religiosa. No ano de 1818, ele chegou a Obernidorf e ali construiu um sentimento de fraternidade entre os aldeãos. Era Natal e o velho órgão estava quebrado. Os aldeães estavam acostumados a participar da festividade de Natal, ouvindo a música do órgão, o que se havia constituído através do tempo uma verdadeira tradição. E Johann Bosch, muito preocupado, começou a pensar que mensagem lhes daria. Ele tocava muito bem o violão, mas pareceu-lhe que o violão não seria um instrumento musical hábil para uma mensagem de Natal. Às 18 horas, ele começou a pensar o que poderia fazer de maneira a assinalar definitivamente a noite evocativa do nascimento de Jesus. Orou e começou a escrever. Palavras simples brotavam ora da mente, ora do coração. E ele escreveu 4 quadras, conduzido por uma força estranha. E ao terminá-las, ele começou a pensar, e agora? O que fazer? Lembrou-se que numa aldeia muito próxima havia um admirável cantor, que também era compositor, Franz Schade
Gruber. Esse homem havia tido uma vida muito especial. De família abastada, ele desejou ser cantor. Mas o pai, intolerante, havia afirmado que a profissão de cantor não era rendosa e impediu desde o começo, quase perturbando a vocação da criança. Mas o sacerdote local começou a desenvolver no menino Gruber o gosto pelo canto. E certo dia convidou o pai para que ouvisse alguém cantando na igreja enquanto tocava órgão. O pai fascinou-se com aquela voz. E quando descobriu que era o filho, estimulou para que ele prosseguisse cantando. E para agradar o pai, Gruber tentou formar-se na condição de professor primário, para poder ser um modesto mestre-escola. Era um homem simples, bom. Então, Bohr atravessou a neve e, chegando à casa de Gruber, falou-lhe da dificuldade. Poderia ele colocar melodia naquelas palavras? Ele olhou as palavras e começou a sentir o corpo fremir. Então a sua mão celeremente começou a escrever. Ele se utilizou apenas de 4 motes musicais. E às 10 da noite havia composto a melodia. Então os dois ensaiaram. Bohr ao violão e ele fazendo o contracanto. Correram de imediato até a igrejinha de Obenidor. Estava às escuras, quando os pastores, os aldeãos, começaram a chegar, ficaram surpresos por ver que a igreja estava toda apagada. E na surpresa que eles tomaram conta, lentamente as velas começaram a ser acendidas. E o coro começou a cantar a doce melodia. Cantando em alemão, aquela melodia penetrava a alma dos pastores. Então destacou-se o dueto de Johann Bohr e de Franz Gruber. As pessoas comoveram-se e choraram copiosamente. Então, o pastor referiu-se à noite mágica de Natal. A partir dali, todos os anos que se sucederam, 19, 20, cantou-se a doce música de Natal. Depois, ela caiu no esquecimento. Em 1825, o órgão deu o mesmo defeito. E foi convidado um especialista, porque Joseph Bohr tentava mover o teclado e, naturalmente, dos foles saía somente vento. Quando veio o concertador, à tarde de Natal, e abriu o órgão, ele encontrou a partitura, leu a partitura entusiasmado, concertou o órgão, e ele mesmo resolveu cantar de surpresa para aqueles que lotaram a igreja. Bohr fez com ele o canto-a-canto. As vozes infantis faziam o estribilho. E as pessoas comoviam-se. Noite silenciosa, noite sagrada, nasceu Jesus. A música permaneceu agora em cada ano na noite de Natal. Em 1831 ou 32, uma família austríaca foi vender luvas no Natal em Salzburgo. E quando chegou na cidade, ocorreu ao pai de família, os Strasser, colocar os filhos cantando na porta. E eles começaram a cantar a doce melodia natalina. As pessoas aproximavam-se e, é claro, compravam as luvas. Em 1835, Franz Wagner, viajando aos Estados Unidos, trouxe a melodia daquela noite silenciosa. E, a partir de então, ela começou a fazer parte das celebrações natalinas. Silent Night,
Holy Night, noite silenciosa, noite sagrada. Em 1850, o rei austro-húngaro procurou saber quem era o autor dessa letra e daquela música. Talvez fosse da família Haydn. Foi quando Gruber, que ainda se encontrava encarnado, porque Bohr morreu de pneumonia, pobre, ignorado, narrou ao grande rei a história daquela música especial. Então, ele pediu que a partir de então, daquele momento, constasse na partitura e na letra os nomes dos seus autores. E a aldeia de Obernordorf ergueu uma estátua comemorativa para aqueles dois homens modestos que criaram a música que deveria permanecer na sucessão do tempo. Em 1914, noite de Natal, a mais terrível guerra que a humanidade jamais enfrentou, houve um armistício. As nações beligerantes resolveram que, naquele dia de Natal, não haveria combate. O gelo era terrível e nevava. Foi quando um soldado alemão ergueu-se na fronteira próxima, ali a Marginot da França, e começou a murmurar a suave canção. Depois foi anunciando palavra por palavra. O céu de azul turquesa, cuspindo neve sobre a terra, parecia um aplauso angelical e silencioso. O soldado empolgou-se, a sua voz ergueu-se, e então, do outro lado, no lado do inimigo, alguém se levantou e começou a cantá-la também, em francês. Era um dueto estranho. De um lado, os alemães faziam coro. Do outro, os franceses faziam contracanto. E mais adiante, os ingleses ergueram-se e começaram também a cantar. Foi a noite mais formosa do atormentado ano de 1914. 30 anos depois, a Tchecoslováquia encontrava-se sob as botas nazistas. Era noite de Natal, 1944. Um coronel das tropas SS, encarregado da solução final do extermínio dos judeus na Europa, adentra-se por um orfanato numa das cidades eslovacas. Pede que reúnam as crianças. As crianças tremem, apavoram-se. E ele pergunta: alguém aqui sabe cantar? A noite é silenciosa, a noite é sagrada. Ele estava emocionado. Então, duas crianças saíram do grupo de mãos dadas e começaram a cantar como dois anjos, em alemão. De repente, assustaram-se. Haviam caído na armadilha. Na Tchecoslováquia, somente judeus falavam alemão. Eles se haviam denunciado. Então, ficaram assustados. O coronel ajoelhou-se, abraçou-os e disse-lhes: cantem outra vez. Eu também sou pai. Estou lembrando-me dos meus filhos em Berlim. Que me importa a raça que tendes? Cantai, cantai outra vez. E as crianças começaram a cantar em alemão, enquanto as outras tcheco-eslovacas foram murmurando no idioma tcheco. 8 anos depois, a terrível guerra da Coreia. Era noite de Natal. O clima tropical. A temperatura quase asfixiante à noite. A floresta, o criquilar dos grilos, as onomatopeias. E o jovem soldado, John Tanner, estava à porta da barraca, enlameada,
lembrando-se da sua pátria. Ele tinha recebido chocolates de Natal, alguma decoração, e estava profundamente emocionado. As lágrimas corriam espontâneas. Naquela hora, as pessoas estavam pelas ruas de Nova York, certamente na Broadway, em Times Square. Os sinos estavam badalando, quando um grupo de crianças coreanas aproximou-se dele e cantou em coreano, Silent Night, Holy Night. A música se havia tornado universal. Nos anos 2000, a música era cantada em aproximadamente 500 idiomas e dialetos, celebrando o momento culminante da história da humanidade, aquele em que havia nascido Jesus. Toda vez que nós ouvirmos a doce canção da noite silenciosa, que nos lembremos desse homem incomparável, conforme o disse Ernesto Renan, ao dar a aula inaugural no Collège de France, no dia 22 de fevereiro de 1862, quando ele foi convidado para abrir o célebre educandário parisiense. Ateísta, combativo, Ernesto Renan era o protótipo do homem antirreligioso. Parecia que ele detestava qualquer expressão de fé. Imortal pela Academia Francesa de Letras, quando a notícia correu, informando que ele estaria ministrando a aula inaugural, o Collège de France teve o seu auditório superlotado. Foi nesse momento que Ernesto Renan levantou-se e, tomado de uma grande emoção, após a saudação convencional, começou a sua aula com as seguintes palavras: Jesus é um homem incomparável. Eram poucas palavras, mas elas traziam embutido uma mensagem que era a sua reação ao totalitarismo dogmático da Igreja Católica Apostólica Romana. Era a maneira que ele tinha de dizer que Jesus não era um ser divino, que Jesus não era Deus. Fora um homem, porém um homem incomparável. Ele entendeu considerações sobre esse Jesus incomparável e arrematou o seu discurso dizendo que Jesus havia sido tão grande, mas tão grande que não coube na história da humanidade. O seu berço dividiu a história em 2 períodos, antes e depois. Ao terminar, o frisson das suas informações perturbou algumas pessoas. Mas a ovação foi tremenda. E no dia seguinte, o Paris Soir, o grande jornal católico, lançava um libelo contra Ernesto Renan, o ateu, informando que ele extrapolara de retirar de Jesus o caráter de dignidade, principalmente como sendo Deus. Era o velho mistério da Santíssima Trindade. Ele não podia compreender que Deus fosse o pai de Maria, a mulher de Nazaré, e que ela fosse a mãe de Jesus, portanto, a mãe de Deus. Por consequência, o imperador Napoleão III, que administrava o país com mão de ferro e o apoio da igreja, demitiu Ernesto Renan da cátedra de hebraico que ele lecionava na Universidade de la Sorbonne. Mas ele não se preocupou. Melhor perder um título, uma função, do que a dignidade. Então a história pergunta o que teria acontecido com aquele homem. Um crítico terrível, o mais hábil inimigo da tradição religiosa. Havia acontecido um fato muito especial na sua vida. A sua irmã Henriette, a que ele muito amava,
contraiu a tuberculose pulmonar. Naquela época, a tuberculose pulmonar era pandêmica, chamada a peste branca. E os médicos de Henriette sugeriram que ela abandonasse Paris. O clima úmido durante o verão, o clima muito frio durante o inverno, era um tremendo inimigo dos seus pulmões vencidos pelo bacilo estranho. Naquele 1862, Koch ainda não havia descoberto os bastonetes que receberam seu nome. E ela resolveu viajar ao Líbano, por ser uma possessão francesa na época. Deslumbrou-se com os cedros do Líbano, mas a conselho médico foi residir à orla do deserto. O clima quente seria o grande auxiliar para a sua vida. Também ela participava com seu irmão a respeito dessa reação em torno das doutrinas totalitárias. Mas ali no silêncio do deserto, nos dias quentes e nas noites frias e secas, ela começou a visitar velhos escombros de igrejas cristãs primitivas. As antigas igrejas por onde passeara o verbo flamívono do apóstolo Paulo. Ela passou a ter a impressão de que aquelas pedras amontoadas guardavam uma mensagem rutilante daquele homem singular que um dia sensibilizara a história da humanidade. E de igreja em igreja, somente em escombros, com o evangelho na mão, um texto que ela conseguiu em hebraico, ela se encontrou com Jesus. Ou melhor, Jesus, que estava nela adormecida, despertou numa noite suave, de beleza e de encantamento. Então ela fez uma carta a seu irmão, era um repto. Tu detestas a Jesus. Eu te lanço um repto. Tu não gostas de Jesus porque não o conheces. Tu tens lido as traduções, as interpolações, as adulterações, o Jesus teológico, que nada tem a ver com o Jesus histórico. Eu desafio-te para que tu leias Jesus no hebraico. Tu és professor de hebraico, no grego, que tu conheces, no grego antigo. E eu tenho certeza de que Jesus tomará conta da tua vida e nunca mais serás rebelde. Renan aceitou o desafio e procurou nos alfarrábios dos museus e bibliotecas francesas e também do Vaticano as primeiras anotações a respeito de Jesus. E lendo-as, ele constatou que nada tinham a ver com aquele Jesus teológico, com aquelas colocações das traduções adulteradas e de interesses próprios de pessoas perturbadas e de patologias várias que, através da história, criaram um modelo para escravizar as consciências. Então, Ernesto Renan optou por escrever a vida de Jesus dentro da sua óptica e escreveu-a em 3 volumes. Aquele discurso era o resultado dessa investigação. Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, em 1866, em 2 belos artigos, entreterá considerações a respeito da vida de Jesus do Sr. Renan, dizendo que se trata de uma obra respeitável histórica, embora as interpretações dadas pelo seu autor. Mas Ernesto Renan não se deteve em escrever somente a vida de Jesus. Logo depois, escreveu um 4º tomo a respeito dos Atos dos Apóstolos. Esse Jesus, um homem incomparável. Por que incomparável? A doutora Hannah Wolff, a notável psicanalista alemã, assevera com propriedade que Jesus não é apenas um homem incomparável, é o maior psicoterapeuta da humanidade de todas as épocas. Ela que foi considerada
uma das maiores psicanalistas femininas, depois de Anna Freud, a filha de Freud, deixou-se arrebatar pela figura de Jesus. E disse que Jesus é tão transcendente que resistiu a todas as revoluções históricas e especialmente à dominação dogmática. Mesmo no período sociológico da Revolução dos Hippies, quando Herbert Marcuse, na universidade, nas costas da Califórnia, proclamou a jornada da flor e do amor em uma reação psicológica contra a guerra suja do Sudeste Asiático, os jovens rebeldes não conseguiram fugir à presença desse homem incomparável. E, em sua homenagem, criaram uma ópera rock, Jesus Superstar. Mas Jesus é uma figura estranha. Por mais que desejemos penetrar-lhe o cerne, o conteúdo profundo, a sua realidade, ele escorrega de nossas mãos, porque Jesus é uma figura paradoxal. Se nós examinarmos Jesus do ponto de vista histórico, teremos uma grande surpresa. Os bibliófilos asseveram que a personagem mais biografada do mundo é Napoleão Bonaparte. A seu respeito já foram escritos 250 mil títulos, mas Jesus suplanta-o, 500 mil títulos. Nem todos favoráveis, é claro. Jesus o anarquista, Jesus o comunista, Jesus o psicoterapeuta, Jesus o revolucionário. Mas o importante é que a sua figura arrasta e cada qual deseja sorvê-la do seu ponto de vista. E por isso ele é paradoxal, porque tudo em sua vida é muito especial. Por exemplo, não há registros históricos autênticos que confirmem que Jesus existiu. Será que ele foi um mito? Será um arquétipo? Será alguém como Krishna, o Zeus? Será que ele pertence à galeria do Olimpo? Não do Olimpo romano, mas do Olimpo israelita. Como tantos outros profetas, que hoje nada mais são do que figuras elaboradas para atender às necessidades históricas dos israelitas. Na vida de Jesus, apenas 4 fatos históricos a ele se referem. Domicioneiro, por exemplo, monstro, tem biografias escritas por historiadores da sua época. Aníbal, o cartaginês, Alexandre Magno, da Macedônia, Júlio César, Augusto. Mas Jesus é narrado apenas por Flávio Joséfo. Esse historiador do povo hebreu, em uma frase, refere-se a ele. No ano 62 da nossa era, Tiago, irmão de Jesus, foi degolado em Jerusalém. É uma citação que pode ser considerada de maneira muito vasta, porque Yahshua era um nome tão popular como Manuel no Brasil. Se foi Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José, muito bem, mas é apenas Yahshua. Porém, mais tarde, Flávio Joséfo, judeu, na história do povo hebreu, refere-se que um grupo de cristãos vivia na intimidade das catacumbas. Eram pessoas honoráveis, que pagavam impostos. Os impostos sempre foram odiados, que pagavam impostos. Eram pessoas nobres, que saudavam o dia cantando hinos. Eram pessoas devotadas ao bem. Então é uma outra referência a respeito da figura daquele homem que no tempo de Pôncio Pilatos foi crucificado. Então isso é curioso. A terceira referência é muito especial, é de Tácito, nos seus anais. Tácito refere-se que durante o período de Nero, logo depois que o incêndio devorou a velha Roma, o imperador havia responsabilizado homens e mulheres que pertenciam a uma seita, que adoravam certo Jesus de Nazaré.
é uma terceira referência. A quarta referência é de Plínio, o moço, aquele sobrinho neto de Plínio, o velho, que descreve a tragédia do Vesúvio, principalmente da cidade de Herculano, o que se tornou um documento histórico de grande valor, porque ele acompanhou do seu palácio em Herculano a tragédia do Vesúvio. Numa carta que ele escreve ao imperador Adriano, ele narra a história daqueles que nas catacumbas homenageavam o homem judeu que foi crucificado durante o período de Pôncio Pilatos, sob a tutela de Roma. São 4 referências a respeito de um homem incomparável. Então é paradoxal. Paradoxal porque nós celebramos a data do seu nascimento no dia 25 de dezembro. Mas ele não nasceu no dia 25 de dezembro. E os historiadores perturbaram-se, a princípio, quando constataram que a sua data de nascimento não era essa. Ele teria nascido entre os dias 6 a 8 de abril. E por que então nós comemoramos no mês de dezembro? Porque à medida que a doutrina tomou conta do Império Romano, aqueles cristãos primitivos, aqueles filhos da patrística, dos grandes pais da igreja primitiva, desejando apagar as últimas máculas do paganismo que permaneciam na cultura romana, as saturnais, as festas da depravação, que iam de 22 a 26 de dezembro, em homenagem aos dias mais curtos do inverno europeu. Aquelas saturnais eram também chamadas as festas dos escravos, porque os escravos tinham liberdade, recebiam uma ração dobrada, podiam entregar-se às bacanais. Era o grande período do prazer. Os cristãos, desejando apagar essa mácula, resolveram trazer a data do nascimento de Jesus, de abril, para 24, 25 de dezembro. Era uma maneira de mudar a estrutura do pensamento e acabar com o paganismo. Por isso, ela se tornou aceita e mais tarde definitiva. Mas, historicamente, ele teria nascido entre 6 e 8 de abril. Então é paradoxal. Mais paradoxal é que ele não nasceu no ano 0. Ora bem, o ano 0 foi o resultado dos ajustamentos do calendário, o calendário lunar para o calendário solar, e mais tarde a necessidade de introduzir os meses de julho e de agosto. Julho, em homenagem a Caio Júlio César Otávio, o divino conquistador da África, e agosto a Caio Júlio César Otaviano, Augusto. Foi necessário, então, adaptar o calendário e arrancar do mês de fevereiro 3 dias, oferecendo-lhe um cada 4 anos, para poder dar perfeito com o périplo solar. Quando teria nascido Jesus? Se ele não nasceu no ano 0, ele deve ter nascido antes. Narram as tradições que 3 homens do Oriente, considerados astrólogos, possivelmente caldeus, haviam percebido sinais nos astros de que chegara à Terra um rei singular, um Messias. E aqueles homens fascinados por encontrar esse ser angélico, atravessaram as longas distâncias desde a Caldeia e chegaram a Jerusalém. Foram hóspedes de Herodes o Grande. Herodes, na opinião de Giovanni Papini, no seu livro A Vida de Jesus, é a personagem mais ignóbil que a história de Israel pode apresentar. Devasso, perverso, psicopata. Este homem era singular. Ele não era judeu, era asmoneu. E governou os judeus por imposição imperial de Roma. E governou com mão de ferro. Extraiu-lhes o sangue e o suor, diz Giovanni Papini. Casou-se com uma nobre princesa asmoneia, Mariane.
Mas como ele era um esquizofrênico, suspeitava de todo mundo, sempre quando viajava, colocava um escravo para vigiá-la e matá-la se houvesse qualquer suspeição a respeito da sua conduta. O escravo terminou por confessar a Mariane essa tarefa ingrata. E Herodes mandou matá-lo e depois mandou matá-la também, dizendo que ela não lhe era fiel. Era tão vil que mandou matar 3 filhos biológicos, porque suspeitava que eles estavam conspirando para tomar-lhe a coroa. Então, este homem que morreu com problemáticas de enfermidades terríveis na área sexual, apodrecendo em vida, por outro lado, era um gênio. Ergueu Cesareia em homenagem ao imperador, um dos maiores portos do mundo na época, mediante uma construção toda especial na arte da engenharia, que ainda hoje surpreende os estudiosos. Construiu Heródium, cavou uma montanha e ali construiu seu palácio, um dos mais grandiosos do mundo na época. Para poder tentar conquistar os hebreus, reconstruiu o templo de Salomão, embelezou, adornou, mandou esculpir uma parede de mármore, uma parreira em ouro, para homenagear o Deus Yahvé. E continuou odiando. Ao receber esses reis, ou esses indivíduos, esses viajantes, que estavam procurando o Messias, ele ficou aturdido. E pediu-lhes, se encontrardes o Messias, vinde e dizei-me, para que também eu vá adorá-lo. Entre Jerusalém e a cidadezinha que ele teria nascido, Betlehem de Judá, são 8 quilômetros. A região é de calcário. Ali os pastores guardam seus rebanhos em verdadeiras cavernas naturais. E é porque não teria lugar para a sua família que veio para o recenseamento imposto por César. É provável que se tenham recolhido numa daquelas grutas onde os animais dormiam nas noites invernosas. E abril é o começo da primavera, é o mês de Nisan. Ainda sopram ventos frios e as flores miúdas e as papoulas confraternizam nos campos e nas montanhas. O suave perfume das rosas de Sharon embalsama o ar e há em toda a natureza uma doce magia de céu transparente. Eles teriam chegado e homenageado a criança, conforme a narração evangélica, que não pôde ser confirmada. E depois de homenagearem, percebeu que a criança corria risco nas mãos de Herodes. Ao retornarem, evitaram passar por Jerusalém. Viajaram por Betânia. E quando Herodes se sentiu defraudado, teria mandado matar a todas as crianças masculinas de até 2 anos. E a tradição histórica narra que nessa luta de crueldade, o seu filho de 1 ano e meio foi assassinado, porque os soldados não sabiam discernir. Embriagados pelo sangue e pelos licores, eles haviam atendido a ordem perversa. Ora bem, se forem autênticos esses fatos, Herodes morreu 4 anos antes do ano 0. Logo, o nascimento de Jesus deve ser recuado um pouco mais. Ele teria nascido por volta de 6 anos antes do nosso calendário. Mas é importante se ele nasceu antes, durante ou depois. Se nasceu em abril, se nasceu em dezembro. Importante é que ele é uma figura histórica. E ele nasceu. Nasceu e os relatos a respeito da sua vida são de uma autenticidade histórica incontestável. Entre os 2.000 narradores, que eram os textos que foram encontrados, os 4 chamados canônicos dão testemunho histórico e real da presença deste homem. O primeiro narrador era judeu, e era um judeu odiado, era um homem de cultura,
Mataios, Mataios Matai, no dialeto samareu. Mataios Matai era chefe de uma coletoria. Era, portanto, cobrador de impostos. E os cobradores de impostos eram detestados, como até hoje. Principalmente porque Roma era muito hábil na arte de governar. Quando Roma conquistava qualquer lugar, adotava os seus deuses, incluía-os no seu panteão, e isso agradava aos nacionais. E Roma não cobrava os impostos, leiloava-os, fazia uma subasta pública e alguém conseguia comprar os impostos e era esse indivíduo que exorbitava e que castigava os seus irmãos. Ele era odiado, não Roma. Roma dava-lhe proteção, porque detestado ele podia correr risco de vida. E naquela época os impostos eram absurdos. Havia até pedágio. Para sair de uma cidade a outra, tanto pagava para sair como para entrar noutra. Havia o imposto do azeite, o imposto do peixe. Em cada 10 peixes, um ia para o cobrador. Havia imposto de tudo e as pessoas estavam exaustas. Os chamados Amha-Oretz, Ahalé, o povo do campo, afluiu para a cidade porque as terras não eram suficientes para produzir e pagasse a taxa dos impostos com grãos. Então era um período terrível de miséria, de ostentação. Acredita-se que naquela época Jerusalém tinha aproximadamente 100 mil miseráveis, narram os historiadores. Então esse Mataios Matai, certo dia da sua coletoria, recebe a visita de um homem singular. Deveria ter 1,75 m, 1,78 m, esguio, a cabeleira abundante e desnatrada, na tonalidade do mel, ou do latão sujo, ou do cobre velho, ou do ouro. Segundo os melhores narradores, Scholenache, por exemplo, judeu, que escreve a vida de Jesus. Ele entra e aquela moldura de cabelo e barba nazarena, os olhos como 2 pedaços de céus colocados na face, a testa larga, os lábios polpudos. Ele olha para aquele cobrador de impostos e lhe diz com autoridade: Mataios Matai, eu venho convidar-te para que contabilizes almas comigo para o reino dos céus. Havia autoridade, porque o homem faz sinose. Essa empatia que dele se irradiava e que penetrou aquele estranho cobrador de impostos, ele ergueu a tampa do balcão e se tornou seu discípulo. Ali na praia, em Cafarnaum, à margem do suave mar da Galileia, que não é um mar, é o lago de Genezaré, ou Tiberíades, cujo volume de águas é menor do que o da Baía de Guanabara. Mas para o Oriente é considerado uma dádiva de Deus, naquele buraco da terra de 200 metros abaixo do nível do mar, de temperaturas amenas. A rainha Cleópatra veio 2 vezes beneficiar-se do clima no verão do Egito, ali em Magdala, onde as brisas frescas dão uma sensação de paz e de alegria. Então, o primeiro narrador da vida deste homem é uma testemunha ocular, que desde a primeira hora acompanha-o no ministério, que está ao seu lado, que trabalha com ele e que escreve em hebraico, porque ele pretendia escrever para os judeus conversos. E faz o evangelho dentro dos moldes da lei mosaica. Ele apresenta a lei, a tradição e o evangelho, coroando Moisés e os profetas. Então, é um narrador autêntico, do ponto de vista histórico. O segundo narrador não conheceu Jesus. João Marcos era um adolescente quando Jesus morreu. Ou melhor, era quase uma criança. Devia estar com 8 anos quando Jesus morreu. Era filho de uma mulher admirável, Maria, de Jerusalém. À época, ninguém tinha sobrenome.
eram apodos. Natanael ben Yosef, Natanael filho de José, Maria de Nazaré, Maria de Betânia, Maria de Jerusalém, Maria de Magdala. Essa Maria de Jerusalém era uma viúva rica, que segue a Via Crucis ao lado daquelas mulheres que foram denominadas piedosas e acompanham Jesus, arrostando as consequências de quebrar a tradição até o momento extremo do Calvário. Depois que Jesus morreu, ela recolheu no seu lar os discípulos amedrontados. E foi ali que seu filho João Marcos ouviu falar a respeito daquele homem especial. Mais tarde, seu tio Barnabé, irmão de Maria, sua mãe, acompanhou Paulo no ministério da pregação. E o próprio João Marcos, com 12 anos, acompanhou o tio com o apóstolo Paulo. Ouviu falar de Jesus, sobre Jesus. E foi a ele a quem Pedro pediu em Roma, no ano 58, para que escrevesse sobre Jesus para a comunidade romana que estava conversa. E ele escreve um dos evangelhos mais especiais, curto, dando enfoque aos fenômenos transcendentais, aos milagres, exatamente para a cultura romana, acostumada aos deuses. É, portanto, o evangelho em que ele colhe as informações nas testemunhas que ainda viviam. A mãe do crucificado, João, o discípulo amado, as informações de Maria de Magdala, a mulher atormentada que se arrependera. O terceiro narrador também não conheceu Jesus. Lucas, que era médico da marinha mercante. E certo dia, no navio em que ele exercia a profissão esculápia, ele viu Paulo pregar. Fascinou-se com o verbo flamívono do orador e fascinou-se com a mensagem. Quando Paulo saltou mais tarde, ele abandonou o trabalho e seguiu. É a Lucas a quem devemos o epíteto de cristãos, porque éramos chamados homens e mulheres do caminho. Mas a palavra caminho em hebraico tem um sentido também pejorativo. E Lucas disse a Paulo, ora bem, se nós somos seguidores de Jesus o Cristo, por que não sermos cristãos? A Paulo devemos ser cristãos, porque ele visitou praticamente a orla do Mediterrâneo todo, adentrou-se até Conímbrica, em Portugal, adentrou-se pelas terras da Espanha, pelas costas da África, esteve no mar Egeu, no mar Tirreno, e a sua voz tonitruante arrancou Jesus da província pequenina da Palestina para o mundo, especialmente para o Ocidente romano. A esses dois homens nós devemos a presença de Jesus em nossa consciência ocidental. Pois a ele, Lucas, Paulo pediu para anotar as memórias ainda vivas a respeito de Jesus para os conversos denominados pagãos. E Lucas ouviu as testemunhas. Pedro dialogou longamente com Pedro, com João, com a própria mãe de Jesus. E elabora o Evangelho, que é considerado o mais lindo livro que jamais se escreveu. Eu tenho a impressão de que alguns dos senhores ainda não leram o Evangelho de Lucas. Façam-no. É considerado a joia da literatura universal. E é considerado também como o Evangelho da Misericórdia. É nesse Evangelho da Misericórdia que nós vamos encontrar as chamadas parábolas das perdas e dos achados, que interpretadas à luz da psicologia analítica é uma mensagem de psicoterapia para encontrarmos a saúde integral. Quais são as 3 parábolas? Jesus subia na direção de Jerusalém e narrou 19 parábolas que Lucas repete por ter ouvido daqueles que as escutaram. E as parábolas da misericórdia, da esperança, da compaixão são o capítulo 15,
E que depois de Jesus ser censurado, é um beberrão, é um comilão, ele se mescla com esta gente de má vida. E ele sorri e diz, mas afinal, quem necessita de médico senão doente? E então, narra com uma beleza psicológica incomum a história de um homem que tinha 100 ovelhas. E um dia uma delas extraviou-se. Ele, estando no deserto, deixou as suas ovelhas e foi à busca da ovelha que estava perdida. E ao encontrá-la, carregou-a no colo, trouxe-a e disse aos amigos, rejubilai comigo, porque a minha ovelha estava perdida e agora foi encontrada. E qual a mulher? Que a semelhança daquela que tinha 10 dracmas, moeda grega, e perde uma, não se vê inclinada a acender a lâmpada, varrer a sala, até encontrá-la. E quando a encontra, convida as amigas, rejubilai-vos comigo. Encontrei a minha moeda. E a partir do versículo número 10, narra a segunda mais bela parábola da humanidade. A do Pai misericordioso, que nós chamamos a parábola do filho pródigo, e que é interpretada pelo Espírito Joana de Ângeles com uma mestria comovedora. Quando o jovem pede ao pai que ele dê a sua parte e vai para um país distante, analisando à luz do pensamento junguiano, ela diz, é o herói que ele vai buscar. Esse herói que existe dentro de nós como arquétipo. Todos desejamos a nossa aventura, a busca da nossa realidade, sair desse ego estreito. E ela vai analisando passo por passo. Depois, a sua volta. Sempre a parábola nos fala do filho pródigo, mas a visão analítica da mensagem nos fala de um pai que tinha 2 filhos e não tinha nenhum filho. Porque um se foi, mas o outro ficou por interesse. Porque quando volta seu irmão, ele não aceita que se lhe dê uma festa. E quando o pai vem pedir-lhe para que ele entre em casa, ele diz, não, a esse teu filho, não o chama de irmão, a esse teu filho deste o novilho, um cevado, e a mim que tenho estado ao teu lado sempre sequer, nunca me deste um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. O ciúme, a pequenez, o egoísmo, a distorção psicológica. Nós só temos amigos quando podemos brindar-lhes coisas. A insegurança emocional dele, era necessário agradar os amigos. Aliás, é comum no mundo de todos os tempos as amizades serem feitas de permutas de objetos, mas não de sentimentos. Então, essas 3 parábolas que têm sido comentadas nestes 20 séculos são as parábolas da compaixão e da misericórdia. Então, Lucas narra a vida desse homem estudando os fenômenos das curas, porque ele era médico. Como é que aquela mão mirrada pôde refazer-se? Como é que este homem, que era um nado cego, ele havia nascido cego, como é que ele podia recuperar a visão que ele nunca teve? Então, a sua narração é historicamente considerada autêntica. E o quarto narrador é alguém que viveu com Jesus desde o primeiro dia da sua pregação no lago. Naquela época era um jovem de 16 anos. Ele e seu irmão foram convidados. E ele amou tanto Jesus, que o mestre profetizou, ele não provará do holocausto. Foi o único que morreu idoso. Todos 11 morreram de maneira trágica. Judas, caindo em si, optou pelo suicídio. Pedro, caído em si, deu-lhe a vida até o momento da crucificação em Roma, de cabeça para baixo. Os outros 9, todos passaram pelo testemunho. João morreu em idade provecta. Os estudos modernos asseveram que ele deve ter morrido entre 75 e 80 anos.
Olha, idade provecta. Coitadinho. Ele olhando hoje os velhotinhos animados, góis, eu, que ainda não estamos nessa tal idade provecta. Então ele morreu de idade, narrando a epopeia da vida deste homem incomparável. E o seu evangelho é considerado esotérico, místico, porque ele é transcendental. Ele começa de uma forma sui generis. No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo se fez carne e veio habitar entre os homens, necessitando de umas interpretações muito complexas. 4 narradores, 4 histórias, o mesmo homem. Quando dizemos, mas os evangelhos são diferentes, não podiam ser iguais. Se fossem iguais, eram cópias um do outro. Por serem diferentes, são autênticos, porque são 4 indivíduos narrando o mesmo indivíduo. Aquele protótipo serve de modelo e cada qual narra segundo a sua emoção. Narra dentro do seu nível de consciência, da sua percepção emocional. Aí está o homem incomparável na história. Mas o que é fascinante é que 2000 anos depois, a sua vida interessa a antropólogos e paleontólogos, a psicólogos e a sociólogos, porque ele conseguiu exarar em 2 frases as necessidades humanas que levam à conquista da felicidade. Não fazer a outrem o que não desejar que outrem se lhe faça. Nada mais. O amar ao seu próximo como a si mesmo. Essas 2 frases são suficientes para enriquecer de saúde total e de alegria de viver qualquer indivíduo. Concluirei lembrando-me de uma narrativa muito curiosa pré-cristã. Havia na Hebreia um homem notável, que era um grande rabi, de nome Shammai. Certo dia um jovem foi a Shammai e disse-lhe, mestre, eu seguirei a tua doutrina se tu me ensinares toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa ficar de pé, no só pé. Shammai olhou para ele e disse, impossível. A Bíblia é um livro muito complexo, são muitos livros. Eu demoraria anos para ensinar-te a Bíblia. Então o jovem disse, não me interessa, tenho pressa. E foi visitar um outro sábio, de nome Hilel, e fez a mesma propositura. Eu seguirei a tua doutrina se tu me ensinares toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa ficar de pé, no só pé. E Léo disse, ele toma posição. Ele ergueu uma perna e Léo, 100 anos antes de Jesus, disse, ama. E calou-se. Ele disse, ué, a Bíblia toda é isso? Ele disse, é. Basta amar. E tudo aquilo que tem lá escrito? Tudo aquilo que tem lá escrito é a explicação disso. Quem já ama, não necessita. Agora, quem não ama, precisa de muita explicação. É este o homem cuja magia invade a Terra nesta época numa psicosfera de esperança. É esse o homem incomparável de Renan, que nós espíritas temos o respaldo dos espíritos imortais. Se não houvesse nenhuma prova histórica, bastaria a referência dos espíritos imortais, quando Allan Kardec interroga, conforme se lê em O Livro dos Espíritos, a questão 625, qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à criatura humana para servir-lhe de modelo e guia? E a resposta é a mais curta da filosofia universal, Jesus. Então Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Celebrar o Natal é permitir que ele nasça em nosso mundo íntimo. Celebrar o Natal é fazer que ele renasça, porque certamente ficou alumbrado ou desapareceu das paisagens da nossa mente. Celebrar o Natal, que deve ser todo dia, é ter Jesus nos lábios,
a sua mensagem no coração e a sua vida em nossas mãos, porque é através dos lábios, coração e mãos que ele se manifesta ao mundo. Agradecemos a presença dos senhores neste dia pós-Natal, interrompendo as suas atividades, as suas celebrações e repouso, para estar aqui conosco na sede da Federação Espírita do Paraná, neste momento de evocações. Ao nosso querido presidente, aos seus membros, à equipe de apoio, a todos, a nossa profunda gratidão. Ainda em tempo. Feliz Natal. Felizes e muitos anos novos do porvir, com Jesus nos lábios, no coração e nas mãos. Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.